Muito boa noite, bom dia, boa tarde para aqueles que vão nos assistir no outro tempo do agora e o boa noite para todas vocês que estão aqui nesse tempo do agora. É uma honra para variar ter vocês aqui. Boa noite, Lu, Fabi, Pri, Flávia, Karina, todo mundo que está aí, ó, tô vendo aqui o pessoal. Então, a Má também, Renata, sejam todas muito bem-vindas aqui nesse nosso bate-papo hoje ao vivo. E para aquelas pessoas que estão nos ouvindo, né, no outro tempo do agora, que também sejam muito bem-vindas e que possam tirar muito proveito desse bate-papo, né? Lembrando que Mulheres que Sustentam Mundos está aqui, né, nesta semana, justamente aproveitando esse mês que fala das mulheres, mas obviamente que a gente não vai parar por aqui nesse mês. Então, fiquem ligadas aí, porque a gente vai fazer outras coisas aí. Vamos trazer muita mulher que sustenta o mundo aqui para que a gente possa compreender, entender, nos identificar e nos unirmos, né, em prol de tudo isso. Hoje eu tenho a honra de estar aqui com a gente ao vivo a Flávia, que é a organizadora aí de uma grande comunidade feminina também. Beijo grande, Flavinha. Quero muito ver muitas de vocês depois lá na comunidade da Flávia também, porque eu tenho certeza que isso é para bombar o mundo, de verdade. Então a gente ainda se encontra por lá, com certeza, porque tem muita coisa boa para acontecer por aí. Então fiquem ligadas em todas essas notícias que a gente vai trazendo sempre. Quero começar hoje, como todas as outras, como todos os nossos outros bate-papos aqui, dizendo, convidando, né, vocês para olharem pontualmente para o lugar onde vocês estão agora, né? O espaço que você está na sua casa, o ambiente da sua casa, ou o lugar que você costuma descansar, ou o espaço onde você costuma trabalhar, às vezes você trabalha em casa ou em outro ambiente. Ou, às vezes, até aqueles lugares que a gente tem para dar uma lida em alguma coisa, dar uma olhadinha no nosso celular, ou seja, aqueles lugares que você, ou que você está agora, ou que você costuma frequentar, ambientes que você costuma frequentar. E eu quero que você me responda aqui com sinceridade. Esse ambiente, ele te sustenta ou ele te desgasta? Você já parou para observar isso? Se os lugares onde você frequenta e onde você tem a maior parte do seu tempo, ele te ajuda na sustentação da sua estrutura, da sua vida, das suas escolhas, ou ele acaba muitas vezes te desgastando? Porque a verdade aqui é que muitas mulheres estão tentando sustentar mundos inteiros, vivendo em espaços que não sustentam nem elas mesmas, né? Então, ambientes muitas vezes desorganizados, pesados, sem identidade, sem intenção, e com o tempo isso vai impactando mais do que parece na nossa própria vida, na nossa clareza mental, muitas vezes, na nossa energia, na nossa tomada de decisão, na forma como a gente se posiciona. Então, porque o ambiente não é só um lugar físico, é que a gente tem que começar a olhar para ele de uma forma mais ampla, de uma forma mais expansiva, porque o ambiente é a extensão direta de nós mesmos e principalmente a extensão de como nós estamos por dentro. E é exatamente por isso que hoje a gente vai falar sobre uma coisa que parece muito simples, mas que é profundamente estratégica, que são os ambientes que sustentam vida. E eu acrescentei com alma, e vocês vão entender um pouquinho do porquê o com alma, porque esse com alma faz parte do trabalho desta maravilhosa, essa nossa queridíssima Priscila Azevedo, que está aqui hoje. Que, gente, se eu for falar o currículo dela aqui, nós vamos ficar metade da live só para falar do currículo dela, que vai de fisioterapeuta a engenheira e a designer de interiores. Então, nós Vamos vamos abreviar. Vamos abreviar aqui, vamos ficar com a designer de interiores. E antes de eu pedir para a Pri se apresentar, né, aqui para nós, eu já quero colocar uma questão aqui que eu acho que é muito importante, que surgiu ontem no finalzinho da live com a Nau, e eu acho que a gente precisa começar falando disso, né? Que não é à toa quando a gente fala de designer de interiores que é uma profissão que está voltada aí, e a Pri vai explicar isso, obviamente, com muito mais propriedade do que eu, que está voltada para o cuidado dos ambientes, né? Mas se nós pensarmos quando nós atuamos na nossa visão interna, né, para trabalhar o nosso interior, para trabalhar quem nós somos, onde nós estamos, qual é a nossa identidade,
qual é o trabalho que nós fazemos, se não de um grande designer, né? Desse interior, desse sistema, desse quem sou eu. Então, é por aí que eu quero conversar hoje, é por aí que eu quero que as nossas maluquices aqui, nossas pirações fluam hoje, exatamente sobre isso. O que é, né? Como é que a gente associa toda essa inteligência, todo esse aprendizado, toda essa sabedoria de um designer de interiores, todo esse olhar, né? De um designer de interiores que o designer tem para o ambiente e que a gente possa aproveitar essa expertise para olhar para o nosso ambiente interno, né, para o nosso interior, como é que isso se relaciona? E, obviamente, pensando também o quanto o ambiente influencia nas nossas ações, nas nossas decisões, nos nossos ímpetos e até mesmo na nossa habilidade de fazer escolhas, de se manifestar, de se sentir bem, de se sentir bonita, de se sentir próspera. Tá tudo ligado com essa visão de ambiente interno e externo, e é sobre isso que a gente vai falar. Então, Pri, manda bala, se apresenta, fala um pouquinho aí do seu trabalho para as pessoas entenderem o que você faz, e aí depois eu vou te enxovalhando aqui com as minhas perguntas malucas para a gente poder ir traçando aí o nosso quebra-cabeças. Seja muito bem-vinda. Combinado. Obrigada. Bom, primeiramente eu gostaria de iniciar esse encontro agradecendo a Vanessa por essa oportunidade, por esse espaço aqui de falar com mulheres maravilhosas sobre um assunto que eu amo, né? Que eu sou apaixonada. Meu nome é Priscila Azevedo, eu sou engenheira civil e eu sou especialista em design de interiores. E também sou decoradora. Sou decoradora formada pelo Centro Europeu. E eu trabalho criando ambientes que não são apenas bonitos. É óbvio que a gente traz ali a parte estética, mas eu trabalho com ambientes que sustentam quem vive ali. Então, eu crio projetos com identidade, coerência e significado emocional para quem vai estar naquele ambiente. Então, é isso que eu chamo de lar ou um ambiente com alma. Então, ele tem que ter a identidade, né? A sua identidade muitas das vezes no meu processo criativo, quando os clientes chegam para mim me perguntando assim: ah, mas o que que tá na moda? Qual é a tendência? Eu falo, para por aí, vamos lá. Não é a tendência, não são as outras pessoas, não sou eu que vou viver na sua casa. Vamos falar de você? Vamos olhar para você, o que você gosta, qual é a sua história? Me conta um pouquinho da sua história. Então, eu estudo também muito ali a parte de neuroarquitetura, que traz muito isso, como o ambiente ele influencia no nosso bem-estar, ele influencia na nossa vida. E eu gosto de ouvir histórias para me ajudar nesse processo criativo também. Então, assim, quantas de nós aqui já entramos em um lugar e a gente sentiu paz, alegria, não é? Tem lugares que nos trazem isso, remete à felicidade, a você se sente bem, se sente em paz. E tem lugares que você entra e você já sente aquele negócio assim que, nossa, eu quero ir embora logo, eu não tô aguentando, eu quero sair daqui. Então, vários elementos do ambiente, eles influenciam no nosso subconsciente. E é isso que vai trazer esse sentimento bom ou esse sentimento ruim. E isso pode estar dentro da sua casa. Muito, muito legal, né? Muito bom da gente começar a observar e perceber esse sentir, porque às vezes até dentro da nossa própria casa a gente entra num lugar e a gente acha, nossa, hoje o negócio não tá legal aqui, ou a coisa não tá muito Sim, boa. Cores também, né? A gente fala muito, quem é do universo terapêutico aqui, eu sei que tem muitas de vocês que são, a gente fala muito dessa questão das cores também, né? Muitas cores que são favoráveis para algumas coisas, desfavoráveis para outras coisas, né? Mas o que eu queria que você começasse contando para a gente, Pri, posto essa sua chegada, né, essa sua apresentação. Aliás, eu trouxe a Priscila, inclusive, porque eu também sou cliente da Priscila, né? E eu fui uma das pessoas que perguntou para ela, mas o que que tá na moda hoje? O que que tá é mais moderno? O que que você acha? Ela pode parar, para que nós vamos contar, você vai me contar a sua história. Eu não vou falar nada do que é moderno, não. Então, esse é o ponto, né? E o que que eu queria que você começasse falando? É possível você ler o momento de vida da pessoa
quando você chega nos ambientes e simplesmente olhando para a estrutura daquele ambiente, para a casa dela, como é que funciona isso, né? Quando você entra no espaço de uma pessoa, o que que você costuma perceber, principalmente nos seus clientes hoje? As pessoas te Uhum. procuram com qual objetivo, com qual foco normalmente? Como é que é isso? Fiz mais de uma pergunta na mesma, mas É, mas vamos lá. Hoje em dia, as pessoas elas procuram decorar, organizar, enfim, as suas casas conforme a internet, né? Então, procurando referência ali no Pinterest, no Instagram. E quando eu entro no ambiente da pessoa, ou quando os clientes me enviam fotos, porque eu trabalho também tanto remotamente, né? Eu faço projetos online para todo o Brasil e atendo aqui presencialmente em São Paulo. Então, eu consigo perceber certas preferências, principalmente de cores. Vanessa vai saber disso. principal. Principalmente das cores. Então, essa questão, de falar de cores eu também amo, eu gosto muito, porque o ambiente com uma cor muito fria, ele vai te trazer essa frieza. E às vezes a pessoa me fala assim: "Ai, eu amo a cor cinza." Vamos usar esse exemplo. Gente, esse E exemplo aí é eu da minha casa, tá? Tudo na Esse minha exemplo da casa é casa. cinza, só para vocês saberem. Sim, mas ó, vamos falar assim: "Ah, eu amo a cor cinza, eu quero tudo, eu gosto de cinza, de tons ali cinza, branco com preto." E aí vamos trazer isso para o meu quarto. Só que o quarto é um lugar de relaxamento. E aí você vai trazer essa frieza para dentro do seu quarto, vai te gerar um desconforto, né? Então, eu gosto sempre de falar assim: não, tudo bem, você gosta do cinza? Vamos utilizar o cinza, mas a gente vai utilizar com estratégia. Então eu percebo assim preferências de cores, de materiais também. Às vezes tem clientes que têm coleções, então que viaja muito e aí traz bastante souvenirs ou imãs de geladeira ou coisinhas ali de viagem, tem coleções. Ou o cliente ele tem mesmo uma coleção de alguma preferência ali, de um desenho animado, de repente, de uma série. Tudo isso a gente é a identidade do cliente. Então, eu falo, tem gente que fala assim, ai, que coisa ridícula, esse monte de parafernália espalhado pela casa, mas isso a gente tem que trazer para a casa mesmo do cliente, para o espaço do cliente, porque aquilo é a personalidade dele. Então a gente não vai, obviamente, sair espalhando sua coleção pela casa inteira, mas a gente vai trazer essa coleção para um foco, para um lugar ali que você se sinta feliz de ver aquilo, né? E que quem chega na sua casa também sabe que é você que mora ali, porque sabe das suas preferências. Eu gostei da E a sua. outra pergunta eu já esqueci. Não, Eu eu fui falo falando, de falando, novo, não falando. tem problema, não. Mas eu já vou pegar aqui o gancho do que você falou agora, porque eu acho interessante, né? Se a gente pensar nessa estrutura do interior humano, né, de nós, mulheres, porque a cabeça da mulher, o funcionamento da mulher, a gente sabe que é diferente do funcionamento do homem, né? O nosso psiquismo, a nossa mente funciona de forma diferente. E isso não tem nada a ver com sexo, isso tem a ver com estrutura neurológica de uma estrutura e de outra estrutura. O masculino tem uma linhagem, uma forma de funcionar e o feminino tem outra. E o cérebro feminino, ele é um cérebro que funciona, eu falo, com 500 gavetas abertas ao mesmo tempo. Né? Naturalmente, a gente já funciona assim. A gente está falando de 10 coisas ao mesmo tempo, a gente está resolvendo mais de uma coisa ao mesmo tempo. A gente vai fazendo esse movimento o tempo todo de se conectar com várias coisas e pensar várias coisas, resolver várias coisas. E isso para nós é algo muito comum, é muito natural. E ok, não tem nada de certo ou errado aqui no que eu estou trazendo como observação. Mas o que, que eu acho interessante a gente observar, né? Que é uma coisa para trazer para o nosso nível de consciência. Como você disse ali, eu olho para a identidade do cliente, percebo a identidade dele, e se ele gosta de uma determinada coisa, aquela série ou aquele assunto, aqui em casa a gente já identificou, né? Temos que ter aqui um cantinho egípcio, né? Porque Uhum. tem Ronaldo, meu marido, que é o louco do Egito, né? Então, o que que vai acontecer? Você precisa, como você disse, então vamos criar um cantinho, vamos centralizar aquilo, vamos colocar.
aquilo de uma forma que fique bonito, que fique fluido, que fique visualmente agradável, né? Que traga harmonia para o ambiente. Eu gosto de chamar a atenção e de pensar nisso para essa nossa capacidade feminina de trabalhar com tantas gavetas abertas ao mesmo tempo. Porque vamos pensar aqui em um guarda-roupa, em uma cômoda, vai, com tantas gavetas e com todas essas gavetas abertas. Como é que ficaria este quarto, né? Se a gente olhar para um quarto, entrar num quarto onde tem 5, 6, 10 gavetas de uma mesma cômoda ou de um guarda-roupa aberta, qual é a sensação, a impressão que a gente tem quando a gente vai olhar? Qual é o sentimento? Porque era inclusive essa a palavra, o que eu tinha te perguntado, né? Se era possível ler o momento de vida da pessoa. Porque quando a gente bate o olho nesse quarto e vê essas gavetas todas abertas, que colocou aqui, ó, bagunça, né? É esse a impressão que a gente vai ter de bagunça, de desorganização, de desordem, né? É a sensação que a gente tem quando a gente entra. E é o que a pessoa, a bem da verdade, está experienciando ali quando aquilo está naquele modelo, naquele formato. Trazendo isso para o nosso nível de ação, como mulheres, líderes que somos, é muito funcional que a gente consiga trabalhar com várias gavetas abertas, vamos pensar assim, mas desde que nós tenhamos o controle, não o controle rígido, mas que a gente tenha o controle ágil de conseguir perceber cada gaveta no seu momento certo, usar cada gaveta no seu momento certo. A gente não precisa necessariamente deixar todas essas gavetas abertas. A gente pode aprender a abrir, fechar, abrir a outra e fechar, abrir a outra e fechar. Naturalmente, a gente faz isso com tanta rapidez que a gente abre todas e aí depois a gente sai fechando. É que nem aba de computador. Se a gente for olhar os computadores da mulherada aí, tem 25 mil planilhas abertas, né, abinhas abertas ali, porque a gente vai fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. E o que eu quero chamar a atenção aqui é para que, como líderes e energéticas que estamos nos tornando, e em algum momento a gente vai falar mais sobre essa liderança energética que eu estou comentando aqui com vocês, mas eu já convido vocês, existe uma playlist aqui, lá no canal do YouTube, onde vai ficar salva essa live, tem uma playlist só sobre liderança energética. Então eu convido vocês a assistirem esses vídeos que eu estou trazendo lá, porque lá eu tô explicando bastante sobre como é, o que que é essa liderança energética, na verdade, né? E se a gente pensar nessa líder que nós somos, temos uma tendência natural a trabalhar com essas gavetas abertas, a abrir cada vez mais gavetas para colocar em prática tudo aquilo que a nossa criatividade nos permite, porque a gente tem uma habilidade de criação que é nata, né? Então, é muito natural que a gente esteja, né, o tempo todo buscando essas alternativas, mas também é muito fácil deste movimento de trabalhar o tempo todo com essas gavetas todas abertas na nossa mente, nós gerarmos os nossos estados de desequilíbrio, os nossos estados de desorganização mental, os nossos estados de falta de clareza mental, muitas vezes, porque a gente começa a fazer tantas coisas ao mesmo tempo e olhar para tantas coisas ao mesmo tempo que nós muitas vezes perdemos o eixo central. A gente perde o foco, perde o objetivo, perde aquela clareza de olhar e falar: este é o momento certo para fazer tal coisa, este é o momento certo para não fazer isso. Então, eu gostaria de chamar atenção para isso, porque quando você olhar para o seu ambiente e você perceber o seu ambiente desorganizado, né? Ele não precisa simplesmente estar bonito, como a Pri falou no início, né? Não é só sobre beleza, mas é sobre ordem. Quando você observar esse ambiente desorganizado, começa a voltar para você e tentar entender na sua vida, né? O que que precisa de mais ordem, né? Nós não conseguimos trazer níveis de coerência para dentro de nós se nós não passarmos pela ordem. A ordem vamos dizer, uma competência, talvez, ou uma característica necessária, um caminho necessário para a gente chegar no estado de coerência interna. Então, eu acho que quando a gente fala de ambientes, a ordem fica muito clara, né? Quando você chega num ambiente que está organizado, o sentimento é um. Quando você chega num ambiente em desordem, desorganizado, a sensação é totalmente diferente e é muito claro, muito nítido. Então,
Se eu puder deixar, se vocês levarem de hoje aqui desse bate-papo já esse insight, né, de perceber na sua vida aonde tem desordem fora e aonde tem desordem dentro, a gente já vai ter caminhar, já valeu a pena aqui a semana das mulheres que sustentam mundos. E o que eu E tinha o te perguntado ambiente, era isso, Cris, sobre é, a leitura desse momento de vida. Se quando você bate o olho nos lugares, você já sabe o que está acontecendo com a pessoa, né? sim, com certeza. E o ambiente, ele tem esse poder de regulação emocional, né, também. Então, é como você falou, é um ambiente organizado, né? A gente fala que a beleza, ela comunica a ordem. Então, se o ambiente, ele tá organizado, você vê ali uma coisa bonita, não uma coisa feia, uma coisa em desordem, uma coisa é, sem harmonia, né? Então a harmonia ela traz isso pro nosso sentimento. Então, às vezes a gente fala que a beleza ela é subjetiva. É, para mim, alguma coisa é bonita, para você não é. Mas a beleza e a ordem elas caminham lado a lado. Então você não vai achar um lugar que está extremamente organizado, harmônico e tudo ali certinho. Você não vai achar aquilo feio. Você fala, nossa, né? Que bonito. Tá tudo no lugar. Muito bom. Vamos lá. Produtividade e mente. O quanto você entende que a clareza mental e a produtividade está relacionada com a ordem do ambiente, com a organização ou a desorganização do ambiente? O que que você me diria sobre isso? É, se a gente, por exemplo, vamos falar de um escritório, né? Se a gente trabalha num escritório que a mesa ali é cheia de papel, cheia de coisa, não tem como você ter foco e clareza daquilo que você tem que fazer. Então, a gente precisa realmente organizar as nossos papéis, as nossas abas ali do computador, para a gente ter essa produtividade, porque senão você vai só apagando incêndios, e não consegue resolver nada. No final do dia, você está extremamente cansado e não terminou as suas tarefas, não resolveu nada. Então, o ambiente ele tem esse poder também de deixar a sua mente cansada pela ordem que ele está, né? Pela bagunça ou falta de ou ali tudo bagunçado. É, e também a gente fala muito sobre, quando a gente fala de produtividade, de foco, sobre iluminação, né? Acho que a Van também gosta muito desse assunto, que é o famoso ciclo circadiano. Então, é a nossa biologia ali mesmo, né? Que a gente tem momentos do dia que a gente precisa de mais foco, tem momentos do dia que a gente precisa se sentir um pouco mais relaxado. Então, a iluminação ela ajuda nesse foco também. Se você tem um ambiente muito claro ali, uma luz muito branca puxando já para o azul, você vai se sentir extremamente agitado e pode não conseguir ter o foco que você precisa ter. Então, talvez puxar essa iluminação um pouco mais para o neutro, não tanto para o quente, porque também senão você relaxa e rebaixa o nível de Não faz consciência. mais nada? Mas uma iluminação de foco. Então, eu gosto de trazer isso para os ambientes, de repente, escritórios, ou até quando o cliente gosta muito de cozinhar, quando tem isso por profissão, então uma bancada com uma iluminação de foco para que ele tenha foco ao trabalhar. E toda essa questão também de organização, né? Então, você ter locais para você organizar ali a sua bagunça, né? Não deixar tudo ali por cima, ter de repente gavetas ou um mobiliário com nichos específicos e manter a ordem do dia. Então, a gente pode dizer que literalmente vai interferir na produtividade, né? Tem Sim, uma coisa demais. que eu gosto muito de. Eu trabalhei há muito tempo atrás, né? Não vou contar quantos anos, que assim eu não revelo, né, aqui quantas primaveras são. Mas há muitos anos atrás eu trabalhei em empresas de consultoria e essas consultorias tinham muitos programas de qualidade e produtividade, né? E quando a gente fala no universo corporativo em qualidade e produtividade, os maiores desenvolvedores de técnicas e tecnologias para gerir esse tipo de coisa são os japoneses. E eles trazem, na maioria das vezes, programas de desenvolvimento
e de aplicação de implementação para você fazer dentro da empresa, que vai fazer uma ação muito simples: limpeza, organização e estrutura de vários tipos de coisa. Então, você pode pensar, talvez muitas de vocês já tenham ou não ouvido falar de métodos como esse, o método de housekeeping, que é um método desenvolvido pela visão japonesa para dentro das empresas, que é aquele método de você organizar aquilo que você usa primeiro fica na gaveta de cima, o que você usa menos fica na gaveta de baixo, o que você não usa fica num armário mais longe de você, o que você usa o tempo todo. Por que que a gente coloca porta-caneta do lado do computador? Porque a caneta você está usando o tempo todo, então normalmente ela fica ali. Precisa ter 5.000 canetas? Não, né? O estritamente o necessário do que você vai usar. Então, isso vem muito forte dentro das técnicas japonesas de qualidade e produtividade. Então, eu gosto sempre de chamar atenção para isso. Quando a gente se vê muito enrolada para colocar as coisas em prática, para as coisas saírem, para a gente conseguir fazer, para por um momento e olha para o seu escritório, para o lugar onde você trabalha, para o seu local o ambiente onde você fica mais vezes. Como é que ele está estruturado, né? Estoques nessa visão de qualidade e produtividade é muitas vezes armazenado dessa forma, né? O primeiro que entra é o primeiro que sai, e o armazenamento desses produtos, né, são feitos de forma estratégica para não virar aquele estoque maluco que ninguém acha mais nada, que ninguém consegue localizar mais nada. É, Qualidade e produtividade são dois temas que eles estão 100% pautados e embasados em organização, em ordem. E não só uma organização que é tipo arrumação, isso tem que estar junto com isso, que tem que estar junto com aquilo, mas é uma organização que vai além da arrumação. É uma organização que acaba trazendo harmonia, como você falou, né? Essa visão harmônica do ambiente, porque nem tudo precisa ser novo, nem tudo precisa ser maravilhoso, nem tudo precisa ser exorbitantemente caro, mas as coisas precisam estar em ordem. E eu não consigo ver que seja diferente com a gente, que seja diferente no nosso dia a dia. Eu não sei vocês, vai para tentar fazer comida numa cozinha com a pia cheia de louça, gente, aquela bagunça toda, né? É uma loucura, porque não tem condições, eu já não sei fazer direito. Já não sou uma boa cozinheira. Ainda se eu for para lá para tentar fazer alguma coisa e a cozinha tiver uma bagunça, eu não dou conta de fazer. Eu sou aquelas que arruma a casa para fazer faxina, porque se eu for fazer faxina com a casa Organiza, né? não consigo fazer, porque fica tudo uma bagunça e eu não consigo sair E eu vou arrumando já cômodo por cômodo, né? Para não... Tem gente que faz aquela. Levanta tudo para depois arrumar tudo. Não dou conta também. Então, prestem muita atenção nesses detalhes, porque isso vai ajudando a gente a estruturar uma liderança mais leve, tá? Eu tenho ouvido muitas pessoas falarem sobre isso, sobre a importância e a necessidade que elas estão sentindo de traduzir a liderança para algo, traduzir a vida dela, né, a expressão dela de ação para algo mais leve. E eu entendo que a liderança energética, uma das propostas dela é trazer isso para a nossa vida, é trazer leveza, é trazer segurança, é trazer autoconfiança, trazer clareza, principalmente. E esses pontos são essenciais quando a gente consegue olhar com mais é, foco para essas coisas, pontualmente para essas coisas, para a organização, para a estruturação, para a harmonia dos ambientes e não deixando de olhar para isso no âmbito interno. Estruturação, organização, identidade, harmonia interna, né? Isso. A E o gente ambiente consegue. ele tem que acolher a sua rotina também, né? Porque as rotinas são diferentes. Tem pessoas que trabalham 100% home office, tem pessoas que trabalham um dia na semana home office. Então, eu gosto de perguntar muito isso também nas minhas entrevistas sobre a rotina do cliente. Então,
que horas você sai, que horas você chega, quando você chega, o que que você faz primeiro. E de repente, quando eu chego, eu gosto de tirar o meu sapato e ter um lugar para guardar e colocar a minha chave. Então a gente precisa entender qual que é essa rotina, porque isso também regula a nossa mente, né? Regula ali o nosso subconsciente. Se a gente não tem aonde colocar o sapato, não tem aonde colocar a chave, vai jogando as coisas ali, vai bagunçando o ambiente, isso daí já. Você chegou na sua casa após um dia estressante e você já começou se estressando. Já chega Tudo estressada de para novo. estressar mais ainda, né? É, Fala sim. uma coisa para mim, Pri. Se você tivesse que dar uma dica para todas nós, por onde começar? Se eu quisesse, colocar mais ordem na minha casa, trazer um pouco mais de leveza nesse sentido, deixar as coisas mais, visualmente harmônicas, tem aquele lugar que você considera que é o principal, que precisa estar mais estruturado e mais organizado? Tem um ponto que você considera que seria Ó, olha para esse ponto, porque aí já começa uma visão legal de mudança para você. Existe esse lugar ou isso depende muito de cada um, de cada casa, de cada ambiente? Como é que você vê isso? Eu acho que depende de cada casa, de cada ambiente, de cada pessoa, mas se a gente for falar assim de um ambiente que você tem que olhar com mais carinho, com mais cuidado, seria o nosso próprio quarto, né? Porque o quarto é o lugar ali onde a gente vai chegar, vai relaxar, vai descansar, descansar o nosso corpo, descansar a nossa mente. Então você tem que ter um ambiente que ele te traga uma percepção visual, uma resposta ali para o seu emocional, traga a sua identidade também pessoal. Então, ele tem que estar esteticamente harmônico, em questão de cores também. Então, se pensando no quarto que a pessoa vai relaxar, a gente não vai trazer cores muito exorbitantes, cores gritantes, por exemplo, um vermelho, que isso vai te deixar ali, ativar o seu sistema de luta e fuga, por exemplo, e vai te deixar agitado. Não, a gente traz uma cor mais relaxante, talvez um azul, talvez, né? Algo para desligar mesmo, e desligando a sua mente do cotidiano. Então, eu diria que eu gosto muito também da sala, porque eu acho que é o ambiente que a gente entra ali, que a gente chega, né? A gente já chega, geralmente na sala de estar. E a sala também, ela é multifuncional, né? A gente usa ali para receber amigos, a gente usa ela também para relaxar, para ter o seu momento ali de Netflix, de descanso no sofá. Então, eu acho que o quarto e a sala são assim os ambientes principais que a gente tem que olhar com mais carinho. Perceber qual é a iluminação que a gente está utilizando. Então, não trazer só uma iluminação fria. A gente fala dessas questões de frio e quente na iluminação, né? A gente chama isso de temperatura mesmo da iluminação. É uma iluminação muito fria, aquela iluminação muito branca. Então, tentar evitar isso na sala e no quarto, trazer uma luz um pouco mais amarela e talvez também luzes difusas e luzes de foco que você pode brincar ali dependendo do que você vai fazer. Se você vai receber amigos, você liga mais luzes. Se você quer relaxar, você apaga e deixa uma luz mais baixinha, um abajur. Então, prestar atenção na iluminação, prestar atenção nas cores, que cor que a gente está trazendo para esse ambiente, prestar atenção nos materiais também. Então, a biofilia, os estudos de biofilia já trazem muito isso, que materiais que remetem à natureza, eles trazem mais tranquilidade, mais paz e mais alegria mesmo para o ser humano, né? Não tem como você ser triste indo para a praia olhando o mar. Ou para as montanhas, para a natureza, a gente se sente mais feliz, essa vitalidade. Então, trazer isso para dentro de casa também. Às vezes a pessoa fala, ai, mas eu sou um zero à esquerda para cuidar de plantas, não consigo, todas na minha mão morrem. Aqui em casa eu posso dizer que na minha mão morre, tá? Confesso. Mas, de repente, trazer cores que remetem à natureza, né? Então, trazer um pouco do verde, trazer pedras naturais. é, Tudo isso, ou azul, ou uma imagem mesmo, você colocar um quadro ali de uma imagem da natureza, uma viagem gostosa que você fez, tudo isso a gente tem que ter essa percepção dentro da nossa casa.
Sim, muito legal, muito bom. Tô pensando que você tá falando, eu tô pensando, deixa eu ver que quadro que eu tenho, onde é que eu tenho. A Karina regalou um olhão quando você falou da planta aí, porque na nossa mão a planta também ela Ela também dá uma morrida. sobrevivendo, mas não é uma coisa muito comum aqui em casa, porque a pessoa da planta aqui em casa é o meu marido, é ele que ama as plantas e sabe cuidar, na verdade. Eu amo planta, adoro, adoro flores, gosto muito de flores, mas Sim. eu não sei cuidar direito, assim. Eu sou mega, faço mil coisas ao mesmo tempo, como a gente estava dizendo aqui, mas quando eu olho para a Esquece da planta, plantinha. eu só vejo que ela precisa da água quando ela já está ficando murcha, aí eu morro de dó. Então, sempre que eu E tenho, é você ele que sabe cuida. que já tem plantas que são assim adaptáveis a essa nossa rotina louca, né? Não sei se você já ouviu falar das coquedamas, também é um método japonês de cultivar ali a planta, então elas são mantidas, a raiz fica dentro de uma bola, parece um coco, então por isso que chama coquedamas. E aí essa planta você consegue na verdade, você tem que molhar ela uma vez na semana só. Então, uma vez na semana você põe ela ali numa água corrente mesmo, porque às vezes a gente fala, ah, é água demais, é água de menos, eu não sei. É, Se se não coloca, bater afogada, né? morreu afogada de tanta água que coloquei, ou morreu seca. Então, a coquedama, depois vocês pesquisem. Você molha ela uma vez na semana, embaixo da torneira, ali em água corrente, e ela fica Vai. feliz. Que colocou aqui que são lindas, que ela ama. Eu já vi, Sim, mas nunca tive, né? Plantas, ela tá colocando, né? Plantas dão um outro ar na casa. Amo ter plantas em casa, sim, literalmente. Eu acho muito legal. A Pri mesmo viu, a gente tem duas árvores da felicidade dentro da sala, linda. né? Que são gigantes. Uma é filha da outra, elas são gigantes, mas elas estão aqui vivas graças ao meu marido. Não posso ganhar esse. Não vai tirar o mérito dele. Esse mérito é dele, não é meu, não. Ele que tem a mão perfeita para cuidar delas. Eu sou mais de cuidar dos bichinhos, então Sim, tudo ele cuida bem. das plantas e eu cuido da cachorra para poder equilibrar as coisas aqui. Mas muito bom. Uma coisa que eu acho que é bem legal da gente trazer aqui como referência para nós, né, como mulheres, como empresárias, empreendedoras, líderes, é que o mundo que a gente sustenta fora, na verdade, ele começa dentro de nós, né? Aquilo que reverbera fora no nosso ambiente, ele começa dentro de nós. E eu vou compartilhar uma experiência pessoal, como eu disse para vocês, a Pri está fazendo um projeto para mim, justamente porque eu fiz duas grandes mudanças na minha estrutura, uma na estrutura de trabalho, e essa mudança do trabalho acabou impactando em outras coisas. Então, o que que acontece? A partir do momento que a gente, com lá os seus 50 mais, né, aqui em casa, resolveu ter uma cachorra, que não é uma cachorrinha simples, não é um Yorkshire, é uma Não é um box bebezinho? de 30 quilos, né? Então, ela realmente impactou na chegada, porque ela chegou aqui desse tamanho, mas conforme ela foi crescendo, ela realmente impactou no nosso ambiente. Então, o que aconteceu? O nosso piso, que era todo de madeira da sala e dos quartos, ficou deteriorado, o sofá começou a ter problema, o outro sofá começou a ter problema, ou seja, muitas coisas começaram a acontecer no ambiente da nossa sala, vamos dizer assim, principalmente, em função da chegada dela. E automaticamente, por causa de N outras escolhas também, eu decidi ficar 100% fazendo o meu trabalho online no escritório aqui do meu apartamento. Então, eu tinha uma sala fora, decidi entregar essa sala e ficar, porque eu já não ia mais para a sala por causa da cachorra. E eu decidi, então, ficar aqui no meu escritório, utilizando, trabalhando literalmente aqui de casa. Só que aí eu precisei, então, fazer uma mudança, fazer uma movimentação, uma reforma, uma mudança no escritório, porque esse escritório era um quarto de hóspedes, na verdade, e aí a gente desconstruiu o quarto de hóspede, transformou no escritório. E aqui, ok. Transformei, fiz. Pri já veio, já deu umas dicas, ó, pode mudar aqui, mudar lá, porque isso aqui não tá muito legal. A gente já repensou aqui algumas ideias. Mas uma coisa interessante, que era o que eu realmente quero compartilhar aqui com vocês, é que nos últimos meses
eu comecei a ficar muito incomodada com a sala. Então eu olhava para o sofá, eu já não conseguia mais ter prazer de ficar no sofá. Eu olhava para o chão, falava, meu Deus, o que que eu vou fazer com esse piso? Porque riscado e tudo mais. Olhava para um outro canto, ah, tem uma coisa que não tá legal. Ah, a mesa da sala de jantar. Se eu falar para vocês, olha, tá horrível, não, mas começa a mexer com você, começa a te cutucar, começa a te dar aqueles sinais de que, olha, podia ser diferente, podia estar mais bonito, podia estar cuidado de outro jeito, eu estou um pouco cansada dessa cor, ou eu estou um pouco cansada de tal coisa, né? Isso é muito comum da gente perceber nos ambientes. Mas vocês já repararam como isso vem de dentro, muitas vezes? Porque às vezes você começa a jogar para o ambiente e refletir no ambiente e ver no ambiente incômodos, que na verdade também são incômodos internos. São incômodos nossos no sentido de querer fazer alguma mudança, de querer dar um outro passo, de querer ir para um outro nível, de querer ter mais oportunidades, mais escolhas, de ter mais relações. A gente começa a olhar no ambiente, a reproduzir no ambiente, muitas vezes, aquilo que está acontecendo internamente. Então, esse movimento interno, ele, na maioria das vezes, vai refletir no externo e a gente precisa observar que não é só mudando o ambiente externo que vai resolver. A gente precisa olhar para as duas coisas, né? Então, o fato de eu simplesmente, reformei o escritório, tá tudo certo? Não. Agora, e a reforma que eu tenho que fazer eu com o meu trabalho, com a mudança, né? Seja com a mudança de uma carreira ou a mudança de um objetivo dentro do próprio trabalho, ou um crescimento de faturamento, por exemplo, né? A Fernanda colocou aqui, ó, assim, o ambiente é reflexo da nossa alma, né? Exatamente isso. Então, quando a gente está, muitas vezes o ambiente ele pode ser aquele motivador, aquele impulsionador de você pensar em fazer mudanças, de você pensar em reestruturar, mas tenham a certeza de que quando isso vem para fora, quando isso se projeta no ambiente, significa que algo dentro de você está pedindo mudança. Está pedindo alterações, está pedindo formas diferentes de harmonizar coisas, ou está pedindo clareza, ou está pedindo ordem, ou está pedindo coerência, né? Sim, a Nauane postou uma coisa esses dias que me chamou muita atenção e que eu amei, que era uma frase exatamente assim: se você me vê um dia arrumando a casa loucamente, me deixa, porque não é a casa que eu tô arrumando. Exatamente, né? Eu falo isso de guarda-roupa, né? Sim. É só a gente olhar. Quando o guarda-roupa começa a ficar muito bagunçado, para e tira um dia para arrumar. Tira tudo, desce tudo, para e arruma. Por quê? Porque normalmente, quando a gente está nesse estágio no externo, o interno já foi. Né? É uma projeção pura do processo interno. A gente externaliza isso. Ninguém consegue guardar esses desequilíbrios e essas desordens por muito tempo internamente. Né? Quando a Isso mesmo. gente sustenta, toda essa sustentação que a gente vai olhando fora, que a gente vai tendo a necessidade de criar fora, é uma necessidade de sustentação interna. Então, por isso que eu acho que é tão importante quando você fala assim: o meu trabalho é um trabalho de criar os lares com alma, né? Eu vou lá para olhar e conversar com o cliente, entender a história dele, entender o que que ele está vivendo, o que que ele está experienciando para poder colocar isso na prática. Eu vejo a importância desse olhar, né? E aí eu vou dizer novamente o que eu disse ontem. Para mim, isso é o que eu chamo de liderança energética feminina do futuro. São esses olhares que se perderam ao longo do tempo dentro da formação da liderança feminina, tá? Já falando um pouquinho do que eu trago nessa visão de liderança energética feminina, que foi se perdendo ao longo do tempo, porque a gente foi automatizando as nossas ações, as nossas escolhas, as nossas próprias lideranças, vamos chamar assim, né? A nossa própria maneira de liderar, de controlar, de gerir,
de fazer as coisas acontecerem, como nós fomos unindo muitos papéis, muitas funções, fomos nos fragmentando, nós perdemos muito dessa sabedoria, dessa intuição, dessa sensibilidade, dessa percepção aguçada que o feminino tem. Então, trazer para uma engenharia, como a gente falou ontem com a Nau, trazer para a sua visão, que também é de engenheira, mas de designer, essa função tão sensível, tão humana, tão perceptiva, eu entendo que é o que a gente está falando de futuro. É esse futuro que eu tanto estou trazendo como sendo um futuro ser feminino e ser energético. Porque nós temos ações, ou seja, nós ocupamos espaços gigantes dentro do mercado de trabalho, principalmente, vamos falar assim, independente da função que a gente tenha lá, mas nós ocupamos um espaço gigante no mercado de trabalho. E nós acabamos muitas vezes ao longo do tempo nos adequando a profissões de exigência de níveis que esse feminino, que esse lado mais intuitivo, que esse lado direito do cérebro foi ficando apagado, Uhum. né? A emotividade e a sensibilidade do feminino foi sendo anulada aos poucos com o tempo, porque não era produtivo, porque a gente sempre entendeu que o quê? Produção é razão. Mente racional, hemisfério esquerdo do cérebro, é isso que produz com qualidade. Só que a gente não parou para olhar qual era a máquina que estava produzindo. Porque a máquina que produz com qualidade, no caso da mulher, é uma máquina que funciona com o hemisfério direito integrado. Então, quando você fala, por exemplo, de neuroarquitetura, eu acho sensacional esse estudo. Por quê? Porque o estudo da neuroarquitetura é um estudo que leva em consideração o cérebro, ou seja, dois hemisférios, Sim. né? Os dois hemisférios cerebrais funcionando de forma integrada, trazendo todas as nossas habilidades e as nossas capacidades. Então, eu diria, o futuro, ele é integração. Não tem como a gente vivenciar uma experiência de futuro não integrada. E para que esse futuro seja integrado, nós, mulheres, líderes, precisamos retomar e assumir o nosso poder no sentido de capacidade de percepção, de sensibilidade, até mesmo essa capacidade que a gente tem de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, mas tendo aquela visão fina de sensibilidade diante de cada uma das coisas para que a gente não, para que a gente integre esse masculino nesse feminino. E olha, falar disso hoje, eu acho que não tem como fugir, né? Porque a gente está falando de um ano novo astrológico que está começando, né? Exatamente entre hoje e amanhã. Essa entrada do outono aqui, que na verdade representa esse começo, né? Esse começo de ano astrológico e que fala dessa integração, né? A gente vem falando nos últimos meses de um momento planetário muito intenso, onde a gente está integrando não só o masculino e o feminino, como também a matéria e a espiritualidade, a matéria e o espírito, a matéria e a energia. Então, é um momento muito delicado da gente perceber que a gente está entrando numa condição de construção de uma realidade que é uma realidade de abundância, uma realidade de fluxo, de potência, de prosperidade, e que, para que nós, mulheres, que estamos fazendo esse movimento todo, precisamos entender que retomar essa habilidade de sensibilidade, de respeito aos nossos ciclos de funcionamento, fazer todo esse funcionamento se encaixar dentro da nossa produtividade é o caminho do futuro. Por isso eu tenho dito muito que alta performance não é mais um medidor de qualidade, de entrega e de produtividade da mulher líder no mercado de trabalho. A produtividade dessa mulher, ela tem que ser medida por coerência e não mais por performance. A gente tem que medir pela nossa capacidade de se sustentar e sustentar os ambientes que nós estamos uh,
inseridas, né? E quando a gente fala de ambientes, estamos falando de campos novamente, né? Então, ou seja, quando eu entro num ambiente, o que você trouxe para a gente no início, né, Pri? Quando você entra num ambiente, a gente vê o que nesse ambiente? Ah, Uhum. se ele tem paz, se ele não tem paz, se ele está aflitivo, se ele não está aflitivo, ou seja, a gente sente o ambiente. E a gente tem que pensar que nós, como mulheres, dentro dos ambientes que nós influenciamos, porque nós estamos em vários ambientes, nós estamos com as amigas e as mães dos nossos filhos nas escolas, nós estamos dentro da nossa empresa, dentro do nosso trabalho, dentro da nossa casa. Nós influenciamos pessoas o tempo todo com a nossa própria presença. Então, pensar neste nosso ambiente que é o nosso próprio corpo, nosso próprio campo eletromagnético, as nossas emoções, o funcionamento da nossa mente, olhar para a forma e ter o cuidado de estruturar esse ambiente para que ele seja sustentável, para que ele seja harmônico, para que ele seja equilibrado. E quando este corpo entra nos ambientes, a gente consiga influenciar esses ambientes positivamente, de maneira que as pessoas que estão nesses ambientes e o próprio lugar se contagiem da nossa frequência, da nossa vibração, da nossa energia, como as meninas colocaram aqui, né? A Kiki falou, tudo é energia, né? E é isso. A nossa vibração, né? E vibrar alto, que também é importante a gente trazer aqui, né? É justamente emanar essa frequência de coerência e de sustentabilidade interna. Eu vou repetir para vocês milhões de vezes, vocês sempre vão me ouvir falar isso. Não conseguimos criar um estado de abundância plena e um estado de equilíbrio e coerência interna se a gente não tiver fazendo três partes do nosso corpo biológico conversar: mente, coração e microbioma, todo o nosso sistema digestório. Ou seja, se a gente for falar em centros de força, vamos falar de frontal, coronário, coronário frontal, cardíaco e plexo solar. É a nossa habilidade de sentir com a mente, saber com o coração e ser e fazer com o plexo solar, com o nosso microbioma. E aqui vai uma dica que a gente vai falar mais disso, eu já falei um pouquinho disso lá na live quando eu conversei com a Nath, né? Que é a importância da gente cuidar desse microbioma também, pensando que cada sistema do nosso corpo é um ambiente. Cada sistema do nosso corpo, da mesma maneira que a gente tem dentro de uma casa, né? O corpo casa. A gente tem um quarto, uma sala, um banheiro, uma cozinha, uma varanda. No corpo, a gente tem vários sistemas: sistema respiratório, sistema circulatório, sistema cardíaco, sistema urinário, sistema reprodutor. Então, cada um desses sistemas, o digestório, né, precisam também ser olhados e cuidados com a mesma profundidade. E só, eu diria para vocês, a sensibilidade desse feminino, a percepção que o feminino tem de todos os ciclos, de todas as energias, de todas as frequências, de todas essas caixinhas abertas ao mesmo tempo, é que é capaz de parar e ajustar essa rota de uma forma que faça sentido para cada uma de nós. Então, o que eu tenho mais visto ao longo do tempo são mulheres sobrecarregadas, né? Mulheres exaustas, fragmentadas dentro de todos os seus papéis, por uma falta, principalmente, de voltar para si, entender quem ela é, perceber a sua própria identidade e criar, a partir de várias experiências, esse posicionamento de coerência, de ordem, de estrutura interna, que está literalmente ligado ao teu estado de identidade, tá? Sim. Então, E quando a gente entende isso, eu acho que a gente para de buscar referências fora, né? E a gente passa a buscar referências dentro de nós. exatamente, Pri, exatamente isso, né? E o interessante, também uma coisa que eu queria colocar para completar e a gente finalizar. Também falamos no nosso bate-papo aqui com a Lívia, quando a gente falou de mulher, dinheiro, prosperidade, toda essa questão, a gente falou de ambiência, né?
do quanto é importante a gente estar em ambientes que nos levam para esses lugares, que nos colocam em contato com aquilo que é melhor, com aquilo que é mais elevado, com aquilo que te faz dar um passo para um próximo nível. E são ambientes, né? Mais uma vez a gente está falando de ambiente, a gente está falando de lugares, de como você se porta em determinados lugares, de como isso é agradável ou não, né? Então, a diferença de você ir tomar um cafezinho no barzinho da esquina e você ir tomar um café numa cafeteria super agradável, como nós tivemos a experiência hoje à tarde, né? Então, tem muitas coisas eu destaco aqui como importante para a gente olhar no que está relacionado a ambientes, né? A gente tem que pensar que ambientes vão muito além, simplesmente do quarto, sala, cozinha das nossas casas, mas eles estão dentro de nós como os nossos sistemas e eles estão fora da nossa casa, naqueles ambientes que a gente frequenta e que a gente escolhe se conectar. Porque nós temos esse poder, né, de escolher com quem e como nós queremos nos conectar para crescer, para evoluir, para passar, né, para essas próximas etapas das nossas vidas. Então, eu quero que você traga para elas aqui, Pri, para a gente fechar, né, esse nosso bate-papo de hoje, para essa mulher que se sente sobrecarregada, e eu sei que você já passou por isso em algum momento e já fez as suas escolhas. Qual é a dica que você dá, mesmo que não seja relacionada agora à sua expertise como designer de interiores, mas a sua expertise como empresária, como empreendedora, como mãe, né? Com todas essas funções que você tem, para essa mulher que você acredita que hoje se sente sobrecarregada e fragmentada diante de todas essas funções, que dica você daria? Que recadinho você daria para ela? Bom, eu acho que a gente tem que ter esse momento de parar, né? Para tudo que você está fazendo e se observar mesmo. É, e entender ali qual que é a sua personalidade, qual que é a sua identidade. Eu vou trazer um exemplo da minha vida que eu já me vi muito cheia de tarefas a partir do momento que eu decidi fazer uma transição de carreira, que eu era fisioterapeuta, atendia pacientes a nível de UTI, a nível hospitalares, e decidi fazer uma transição de carreira para engenharia. Nesse momento, eu ainda tive filho, Todo mundo casada, achando com que a a Priscila casa, com o filho, surtou. surtada, surtada totalmente. E aí, conforme você vai ali, né, faz a faculdade, e eu sempre fui uma pessoa muito que eu não aceito pegar DP, eu não então, eu tenho que passar ali direto em tudo. Então, eu estudava muito. E aí, eu ia indo, empurrando ali as coisas conforme o vento ia levando. E eu caí em uma pós-graduação de estruturas, sistemas estruturais na Unicamp. E nesse momento, eu estava tão louca da vida, assim, fazendo essas coisas todas ali puxadas para o cálculo, para a estrutura. Eu vou mudar de vida, eu não vou mais cuidar de pessoas, agora eu vou cuidar das estruturas da casa e calcular todas essas coisas. E aí veio a pandemia. E aí, nesse momento de pandemia, eu tive que parar e olhar e entender que eu não era aquela pessoa. Eu não era aquela pessoa. Eu sou muito boa em cálculos, assim, tanto é que eu fiz a faculdade e comecei a pós-graduação, eu era muito boa nos cálculos, mas aquilo não era o que me fazia feliz, não brilhava os meus olhos. E aí foi o momento de eu parar, porque a pós-graduação acabou parando mesmo, que era presencial, e aí começou umas aulas online e entender, mas eu vou ser feliz? Eu tô saindo de uma profissão para outra para ser infeliz, calculando essas coisas aqui, será que isso sou eu? E aí foi nesse momento que eu entendi o porquê que eu escolhi a fisioterapia a princípio, né? Que eu gosto de pessoas, eu gosto de cuidar de pessoas, eu gosto de entender as histórias das pessoas e olhar para aquela história da pessoa e traçar um plano de ação personalizado para aquela pessoa. Então, como que eu vou fazer isso sendo engenheiro e cuidando só de cálculos de repente? Não, então foi aí o momento que eu decidi fazer o design de interiores e aí trazer tudo isso, né? Toda essa questão, fiz o design, depois fiz a neuroarquitetura, também veio na minha vida, e aí a decoração. E é isso, eu acho que a gente tem que parar
e se olhar e entender o que está acontecendo. Porque às vezes a gente vai tocando a vida ali, só indo com o vento, ou sei lá, com a rotina e a correria do dia a dia, e a gente se anula, a gente se esquece. Quando você vê, você tá de novo no fundo do poço. E aí você não consegue sair, e aquilo já virou uma bola de neve Repete padrões e não sai do lugar, né? e não sai do Bom, lugar. eu adoro a sua história. Qualquer hora a gente vai fazer uma live só para contar da sua história. Mas olha, o que eu quero deixar para vocês aqui para a gente fechar, muito obrigada, Pri, gratidão imensa pela Eu tua que fala, pela agradeço. tua presença, por aceitar as minhas loucuras aqui, de fazer essas conexões. O que eu quero deixar para vocês aqui no final é o seguinte: amanhã a gente ainda vai ter mais uma live, a gente vai ter mais um encontro, vai ser às 10 da manhã, amanhã com a Val Silva, que é aquela estrategista de imagem que eu comentei com vocês. Mas eu já quero deixar aqui um convite para vocês. Vocês perceberam que ao longo dessa semana toda eu venho falando muito desse desenvolvimento de identidade. E eu, dentro dos programas de desenvolvimento de liderança energética que eu criei e que eu entrego, eu tenho um programa pontual que é o CORE, que fala sobre coerência, ordem, ressonância e estrutura. O foco principal do Core é um programa para desenvolver a identidade da liderança, identidade da líder. Então, se você sente que tem espaço para isso, que você está precisando olhar para essa sua identidade interna, eu convido vocês a entrar no grupo Mulheres que Sustentam Mundos, para quem não está, e colocar lá uma observação para a gente poder se falar mais sobre isso. Eu vou trazer nesse grupo mais detalhes, mais informações sobre o Core. Então eu vou colocar, vou deixar disponível tanto aqui no vídeo, embaixo no vídeo no YouTube, como vou deixar também no meu story do Instagram para quem quiser acessar o grupo e não estiver no grupo, tá? Entrem lá, porque lá eu vou trazer mais informações disso, porque vai ser uma forma de auxiliar as pessoas a poder olhar para si mesma, olhar para essa história e criar esse processo. Karina colocou aqui que é potente demais, ela sabe que ela está vivendo ele. Então, deixo o convite aqui para vocês para permanecerem ou entrarem, quem não está, entrar no grupo Mulheres que Sustentam Mundos, porque lá eu vou trazer mais informações detalhadas para vocês sobre essa possibilidade desse programa, tá bom? Gratidão imensa de vocês estarem aqui na sexta-noite comigo até 9 horas Muito da noite. obrigada por pararem para me ouvir, que Pois delícia. é, gratidão imensa por estarem aqui. Foi um prazer imenso, enorme. Amanhã finalizamos com olhar para nossa própria imagem também, uma coisa muito importante. E nos vemos também lá dentro do grupo do Mulheres que Sustentam Mundos. Um beijo gigante no coração de vocês e até Obrigada. amanhã para quem vier às 10, para quem não vier, a gente se vê lá no grupo. E até lá. Tchau, obrigada.